No primeiro episódio do Cognicast, nós falamos um pouquinho sobre autossuficiência e dependência emocional, sobre esquemas e crenças, sobre a nossa identidade original, identidade esquemática, sobre as nossas escolhas amorosas, sobre a famosa química esquemática, ou melhor, dedo podre, e como que a terapia pode ajudar em todo esse processo. Fica ligado. Oi, bem-vindos ao primeiro episódio do Cognicast. Somos o Cognitrium e esse é um lugar seguro que une a ciência da psicologia com suas maiores dores e dificuldades do dia a dia. Eu, Lu, a Mari e a Rê, junto com a nossa convidada especial, vamos falar de alguns temas que a gente gasta mais tempo da nossa vida refletindo. Então hoje a gente pensou em falar sobre dedo podre. Bem-vinda, Rê! Obrigada, Que tema! Seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui com a gente. E eu gostaria, assim, às vezes, de começar um pouquinho já perguntando por que será que você é a pessoa ideal para poder falar sobre esse tema? Por que você acha, assim? Ai, Trajetória. Olha que primeiro é uma honra estar aqui, né? Vocês estão muito lindas, gente. Estão muito lindas. A gente tá de look da Cici Beachwear, tem até cupom de desconto. Olha como que a gente tá aqui. Ai, que chique. Então depois vocês me passem. É Cognicast, o nome do podcast. A gente tá chique, blogueira. Estão muito blogueiras. Mas eu acho que é a experiência que me faz estar aqui. Né? A gente tem muitas teorias sobre fórmulas de amar e ser amados, mas a experiência no consultório de quase 20 anos, tratando, né, pessoas que estão sofrendo por amor, que estão desejosas por um relacionamento saudável, me faz poder estar aqui bem confortável nesse lugar de falar sobre esse tema, porque eu acho que uma hora ou outra na vida todo mundo vai buscar, né, alguém para amar e para ser amado. Né? Com certeza. Conta um pouquinho da sua trajetória, Rê. Tá, como tudo começou? Como tudo começou? Eu acho que o lugar que a gente está mais autorizado a falar é o lugar onde mais doeu na gente. Né? Então, as nossas dores nos autorizam. E me doeu muito quando eu comecei o meu casamento. Porque eu era muito jovem, né? O Estevão foi meu primeiro namorado. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha Novinha. nada, 14 anos. E a gente se amava, mas a gente brigava muito. Era um relacionamento assim com muitos conflitos. E quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu tinha uma expectativa. Eu preciso de resolver esse problema. E durante os anos de faculdade, eu tentava buscar de alguma forma uma solução, porque eu não queria me separar, mas a gente brigava, a gente tinha muitos conflitos, a nossa comunicação era ruim. E eu tive filho muito nova, logo veio meu primeiro filho, e depois vieram gêmeos. Então, os problemas parece que foram aumentando, as dificuldades foram aumentando, e eu não conseguia encontrar uma solução. Então, foi desse lugar, assim, de viver na prática um relacionamento cheio de conflitos, que eu comecei a descobrir algumas coisas, que talvez eu possa hoje compartilhar e dividir, porque aquilo que é bom pra gente, a gente quer pro outro, né? Exatamente. Com certeza. E Rê, assim, falando um pouquinho, não podia deixar de ser a nossa primeira convidada, quase uma madrinha do Cognitrium. E a gente queria entender um pouquinho também como que o relacionamento afetivo impacta, assim, na vida das pessoas. Como que você percebe isso no consultório, na sua vida mesmo? Sim. Qual o tamanho desse impacto? Sabe que se eu pudesse assim colocar um slide aqui com uma palavra respondendo, seria tudo. Tudo. Né? Uma das primeiras das primeiras experiências que eu tive que foi norteando a minha carreira como terapeuta de casal foi exatamente essa pergunta, Mari. Qual o impacto de uma relação na vida de um ser humano? Então, na psicologia, a gente está sempre querendo, né, levar para o nosso paciente saúde mental. Né? Então, nosso foco é saúde mental. E o que a gente pode pensar assim, o que é saúde mental? Né? Então, tem várias palavras que definem saúde mental. Então, uma vida plena, uma pessoa feliz, Ausência de sintomas, ausência né? de sintomas, às vezes uma pessoa que está, né, conseguindo se orientar pelas suas metas, pelos seus objetivos. Eu lembro assim, de uma paciente em especial, que eu vou trazer ela como exemplo, estava tudo bem.
Então, ela estava orientada, ela não tinha sintomas, ela estava progredindo no trabalho, ela tinha saúde, ela estava dando conta de manter os seus relacionamentos sociais, familiares. Estava tudo bem, estava quase de alta. E de repente, ela conhece o João. Cauê, pausa. Tudo desandou. Pausa. Uma coisa que você tá falando, Rei, que me veio à minha mente, assim. Quer dizer, a vida dela tava perfeita. Financeiramente, profissionalmente, familiar. E aí chega um fator, que é o relacionamento afetivo, e acaba com tudo isso. E eu vejo, assim, um movimento muito forte da nossa geração, da sociedade, de autossuficiência. Então, eu queria entender um pouco nessa perspectiva da psicologia. Você vê, assim, talvez pelo que você contou desse caso, que ela seria uma mulher autossuficiente. Tava tudo perfeito. Ela conseguia se virar na vida. E aí chega uma pessoa e desanda tudo isso. Como que é isso? Como que a psicologia explica isso? Será que essa. Sabe, eu queria entender um pouco nesse viés da autossuficiência, assim, será? Essa é polêmica. Gostei, Vamos vamos esquentando, né? Então, vamos chamar de João e Maria aqui, Tá. né? Perfeito. Então, a Maria, ela estava completamente autossuficiente. Uhum. Então, ela tinha tudo que ela precisava. E ela falava isso para mim, ela falava assim, Renata, eu não preciso do João, ele está me causando muitos problemas. Porque quando o João entrou na vida dela, a gente está falando aqui, né? Está dando o nome do João, mas vamos pensar, quantos Joãos, quantas Marias são causadores dessas sensações. Então, a gente está falando de uma coisa que é padrão no ser humano, Sim. né? O que mais aciona a gente é outro ser humano. Então, não são as coisas que muitas vezes vão nos tirar do eixo, são pessoas, são relações. E aí vem um pouco de encontro, Rê, com essa pergunta que você me fez. A autossuficiência, ela me coloca num lugar aonde eu não dependo das minhas relações com os outros. Eu só dependo de quê? Mim mesma. De mim mesma. E a primeira armadilha está aqui. Porque nós não fomos criados para sermos autossuficientes. Nós não fomos criados para depender só de nós. E talvez isso abale um Nossa, pouco, porque a gente polêmico. sabe, gente, olha, eu tô numa geração aqui, né, que não é a minha geração e que vem com uma cultura que diz só depende de você. Faça por você. Se cuide de você. É uma geração do eu. Uhum. E essa geração do eu tem sofrido muito. Porque não tem sido preparado para o nós. O O Rei, então, relacionamento é nosso. então você tá falando que a gente tá com essa cultura, né? Da É. independência, da autossuficiência, Sim. de talvez assim, eu não preciso de Uhum. ninguém. Uhum. O que eu acho que, por um lado, libertou muitas mulheres e homens, enfim, de relacionamentos que talvez não sejam tão saudáveis, né? Mas, por outro, você tá contando, então, que a psicologia, ela acaba que ela rebate um pouco isso. No sentido de que, pera, a gente precisa, sim, do outro. E sabe, Lu, assim, ela, quando eu te escuto, eu fico pensando, ela libertou. Será que foi a autossuficiência que libertou as pessoas? Porque existem dois pontos, assim. Um ponto é a orientação do que é saudável e do que não é. Uhum. Né? Então, a gente está num momento assim lindo de ter informação na nossa mão. Então, a gente né, não precisa de ser psicólogo e nem de ir na terapia para jogar relacionamento abusivo e ter todos os critérios diagnósticos de um relacionamento abusivo. Né? Então, isso antigamente não se tinha. Então, a pessoa tinha que ir num tratamento, num especialista, para poder entender o que estava acontecendo com ela. Sim. Hoje, ela joga relacionamento abusivo e ela já tem um critério e fala: meu relacionamento é tóxico, é abusivo, eu não quero mais. E aonde que a autossuficiência vem prejudicando mais do que ajudando. Porque a autossuficiência ela coloca as pessoas para agir na direção do eu e não na direção do nós. Então, o que a psicologia faz com a gente? A psicologia nos mostra como nós somos programados. Então, a gente tem uma programação mental, neural, psíquica, para viver em relação. Uhum. Então, Somos seres sociais, nós né? somos os seres mais de todas as sociedades. Então, nós somos programados para ter empatia, para sermos dependentes dos relacionamentos. Nós somos programados para sentir compaixão, para ir na direção do outro. A gente é programado para se ajudar mutuamente. A gente é programado para viver
em sociedade, né? Então, quando a gente pensa numa autossuficiência que liberta, na verdade é uma libertação muito curta, Uhum. porque logo, logo, meu cérebro vai estar me colocando em contato com Sim. outra pessoa. E aí vem os padrões. Então, a gente vai pensar não de uma autossuficiência relacional, mas de uma libertação psíquica, de Uhum. padrões que me prendem a relacionamentos ruins. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rê, pra gente poder tentar pegar esse gancho das escolhas, né? Tá. Porque a gente fala muito no geral assim, o problema é você ser dependente emocionalmente. A gente traz muito são os dois lados, né? Como se fossem duas Sim. balanças, a autossuficiência e a dependência emocional. Nessas escolhas ruins nossas, então o que tá em jogo não é o fato dessa questão assim, como eu sou autossuficiente, eu não preciso de um relacionamento, Uhum. então eu tô livre, então isso quer dizer que eu não vou ter relacionamentos ruins. Uhum. Se eu sou uma pessoa que sou dependente emocionalmente, então isso quer dizer que eu vou fazer escolhas ruins e entrar no que a gente chama da química esquemática. Eu acho que a gente tem muito esse viés do senso comum, de que o que falta dentro de um relacionamento, de se a Uhum. pessoa tá num relacionamento ruim, se ela só escolhe, por exemplo, caras ruins, é porque ela tem né, essa autossuficiência que não existe, na verdade. Tá, então é Entendeu? como se fosse assim: de um lado a gente tem a autossuficiência, do outro a gente tem a dependência, É, né? E agora? E agora, né? exatamente. Então, ou eu vou ser completamente autossuficiente e vou dar conta de mim mesma sem depender de um relacionamento para ser feliz, Uhum, ou eu tô completamente dependente de relacionamentos. E essa dependência de relacionamentos me aprisiona e Uhum. me coloca num lugar talvez de vítima, talvez de aprisionada. Sim. Que nome que uhum. vocês dariam para esse lugar? Talvez de um lugar de sofrimento, Uhum. Uhum. né? Então, assim, sempre que a gente pensa em 880, em que a gente entende quando a gente pensa em 880? Que a gente só tem duas Será possibilidades. que são só essas duas Aham. possibilidades? Tem todo um caminho do meio, né? Tem um caminho do meio. Sim. Tem um caminho do meio, né? Então, se todo esse extremo, que talvez é o que a Rê está dizendo do senso comum, Uhum. ou eu sou autossuficiente, ou eu Sou sou dependente dependente. emocional. Isso é um engano Sim. cognitivo, não é? Um Aham, engano aham. cognitivo, né? Porque não existem só dois Sim. caminhos. E talvez é isso que faz, né, Rê? Os relacionamentos contemporâneos hoje em dia, assim, a gente vê muito ou relacionamentos que são frágeis, Uhum. pessoas que facilmente largam, ou, né, essa coisa meio superficial, ou também essas pessoas que vão pra esse lado quase de uma hipercompensação, né, de tipo, Sim, sim. então eu não vou me relacionar porque Aham, não dá aham. certo, porque eu só tenho dedo podre, porque eu só faço escolha ruim, ou porque os relacionamentos são horríveis, ou porque, pra esse outro lado, eu sou dependente, eu não preciso disso, eu não preciso de ninguém. E a gente sabe que não é assim. E isso não quer dizer que a pessoa não possa escolher isso, né, Rê? Tem gente que escolhe isso, talvez no sentido de eu não quero estar com alguém amorosamente. Sim, sim. Agora, olha só que legal, né? Porque quando a gente vai pensar em relacionamento, eu acho que talvez o ponto de partida é: somos seres que vamos nos relacionar, Uhum. né? Então, a Maria, minha paciente, quando o João chegou na vida dela, e ele chegou provocando nela uma série de emoções que até então não estavam ali dentro, Quebrou as pernas, né? quebrou, e ela É. falava: eu não quero isso pra mim. Mas na verdade não é que ela não queria o João, ela não queria sentir É, aquilo que um relacionamento porque ativa provoca as na crenças, gente, ativa os esquemas, ativa os padrões de, né? as necessidades emocionais, as faltas, os Uhum. traumas. Então, o relacionamento, ele desperta algo em nós que na nossa sociedade hoje a gente não está querendo despertar. São Uhum. emoções. A gente quer se Perfeito. desligar, Sim. né? Então, muitas vezes, não é eu não quero me relacionar, eu não quero sentir. O que vem junto. O que vem junto com o pacote, não tem jeito, É. E né? mesmo você escolher, talvez não se relacionar, você vai estar sentindo essa escolha. Não necessariamente ela vai estar feliz de estar fazendo essa escolha de não Também tem relacionar. consequências, né? Talvez o escolher não se relacionar também traz consequências emocionais. Claro que traz, porque quando eu escolho não me relacionar, eu estou escolhendo ir na contramão daquilo que eu fui criada. Então, vamos pensar em saúde mental, em neurociência, em cérebro e em mente, né? Eu tenho um cérebro programado para me conectar.
A gente sabe que a solidão, ela é um dos indicativos de saúde mental. Eu estava vendo um artigo esses dias super legal que falava que a solidão, uma pessoa que tem a solidão é como se ela fumasse 15 cigarros por dia, do ponto de vista de saúde. Então, pense que eu fumo 15 cigarros para minha saúde física. Aquilo vai me trazer um impacto na minha saúde física. A solidão na saúde emocional é como se fosse fumar 15 cigarros por Uhum. dia. Nossa. Então, é algo que tem dano Contrário à de nossa... dano de médio e longo prazo. Com certeza. E eu fico pensando assim, qual a motivação por detrás da escolha de não se relacionar? Vamos falar de química? Vamos. Vamos. Vamos Bora. falar de química? Vamos falar. Talvez, Rê, antes de você responder, eu vou fazer outra pergunta que aí você já junta. Tá. Que é um pouco do nosso tema. Que é o seguinte. A gente quis falar um pouco sobre relacionamento, claro, não tem jeito, né? Preparar o terreno. Mas a gente queria falar hoje mais do foco sobre escolhas ruins. Sobre o famoso dedo podre. Essas pessoas que, né? Eu só me relaciono com pessoas que não prestam, nunca dá certo pra mim. Ou eu só gosto de quem não gosta de mim. Uhum. E aí, a gente pensando no episódio, no tema, a gente pensou assim, como que pessoas com contextos similares, famílias similares, condições similares, ou seja, pensando de criação, né, no Uhum. sentido de estrutura familiar, Sim. pai, mãe, irmão, como que essas duas pessoas, que às vezes são até parecidas de jeito, enfim, elas têm escolhas completamente diferentes, no sentido de, assim, onde que deu errado aí? Onde que uma deu certo, escolheu relacionamentos saudáveis e às vezes outra pessoa deu errado ou ainda não encontrou um relacionamento saudável? O que diferencia essas pessoas? Qual que é o ingrediente aí colocado nessa mistura? E até dentro da própria família, né? A gente consegue ver irmãos, um consegue ter um relacionamento ali, o outro fica repetindo um padrão que não tá fazendo bem. Como que a gente pode ver isso, assim? Como que existe essa diferença, assim? Nossa, minha cabeça vai. Vai lá. Vai lá, vai lá. Né? Então vamos por partes. Assim, eu acho que a gente tem aqui vários temas que são muito legais da gente abrir. E eu vou tentar pegar um pouquinho de cada para a gente juntar e tentar construir alguma coisa assim legal para orientar essas pessoas. Porque o tema é dedo podre. Eu escolho relacionamentos e eu tô sempre escolhendo relacionamentos ruins para mim. Então, quantas pessoas aqui fazem parte desse grupo de mulheres e homens que estão repetindo relacionamentos ruins? Levanta a mão. Eu vou levantar. Né? Isso é algo que acontece. E aí a Lu tá falando, mas de onde vem isso? Por que algumas pessoas escolhem relacionamentos de padrão ruim repetidas vezes e outras não? De onde vem? Às vezes irmãos da mesma família, gêmeos, eu tenho filhos gêmeos. Às vezes um vai escolher um relacionamento que vai ser super saudável e o outro vai ser um relacionamento... E um adendo aqui, que o escolher relacionamentos também quer dizer, por exemplo, escolher pessoas que não gostem de você. Então, não entrar nesses relacionamentos, né? Assim, já o antes também, né? Como é que se previne isso, né? Como é que protege disso? E aí, eu vou começar pela pergunta da Lu, que é a origem, né? De onde vem? Como que começa isso? E talvez a melhor forma de conversar sobre isso é olhando para nós quatro, assim. Então, olhem para a Lu, olhem para a Renatinha, olhem para a Mari, olhem para mim. Nós somos iguais? Não. Né? Existe alguém igual a nós? Então, existe algo que é único. Existe algo que é único. E é dessa unicidade que vem todas as outras coisas. E o que é único? É a nossa identidade. Então, a nossa identidade, ela vai nos colocar num tipo de relacionamento ou em outro tipo de relacionamento. O que vai determinar todas as nossas escolhas, o que vai determinar tudo que a gente tem, o que vai determinar toda a nossa realidade de vida é quem a gente é. E muitas vezes a nossa identidade não é a identidade original. Uau. Será que a Lu é a Lu? Ai, meu Deus. Será que a Rê é a Rê? Agora Será que a Mari é a Mari aí, né? Será que você é você? Será? E o que é essa identidade? Pergunta, né? O que é essa identidade? Então, quando eu aprendi isso, isso expandiu assim, a minha consciência sobre relacionamentos. Porque a qualidade dos relacionamentos, ela muitas vezes está diretamente
ela é diretamente proporcional àquelas identidades. E na psicologia, a gente estuda muito personalidade. E o que é a personalidade de alguém? É uma mistura. É uma mistura da minha identidade original com as minhas experiências de vida. Então, todo mundo nasce com uma identidade original. Eu uso muitas metáforas, né? Então, eu falo que é como se fosse a gente nasce com uma sementinha, e dentro dessa sementinha a gente tem tudo que a gente precisa. Então, a gente tem temperamento, a gente tem nossos vigores, a gente tem nossos dons, nossas habilidades, a gente tem nosso DNA, tá tudo na sementinha. Então, a gente nasce com uma sementinha programada para saúde mental ou para doença mental? Saúde mental? Para saúde mental. Ah, mas tem umas vulnerabilidades genéticas. Mas o que a gente já entendeu? Que o que vai prevalecer não é nem as vulnerabilidades negativas dessa genética, é o ambiente. Então, a gente nasce com uma predisposição para sermos felizes, para nos conectarmos e sermos saudáveis nos nossos relacionamentos, para sermos prósperos, para realizarmos, para construirmos. Então, tá tudo ali. Só que aí a coisa Desanda. desanda. É como se você tá falando, a gente tem potencial pra viver essa plenitude no sentido não de perfeição, mas de relacionamentos saudáveis, uma vida saudável, saúde mental. Só que o que faz desandar De escolher o bom, de escolher, de escolher o que é bom de pra escolher o gente, que é bom pra gente. que é o bem. E aí, talvez a mensagem assim, para as pessoas que estão nos ouvindo é: tem esperança. Primeira mensagem é: nós temos dentro de nós um potencial para sermos felizes. E não é felicidade, gente, momentânea. É uma felicidade de saúde mental, para sermos realizados, para nos sentirmos felizes nos nossos relacionamentos, felizes na nossa vida profissional, felizes na nossa vida financeira, no sentido de realização, de conquista. Então, todos nós, mesmo quem está vivendo o dedo podre, tem que falar e respirar e falar assim: peraí, tem alguma coisa Tem dentro de salvação. mim? Tem alguma coisa dentro de mim, né? Spoiler bom, então, né? Porque sempre Já é tem bom. solução. O dedo podre. Não desistam, Tem. galera Não- que tá assistindo, não desistam. Calma, assiste até o final, que nós vamos dar algumas Vamos. algumas dicas, né? Então, essa essência, ela continua dentro de nós. Tá. Do berço ao túmulo, né? Então, a gente vai poder contar com ela durante a nossa vida. Ela não vai embora, ela não some. Às vezes ela tá escondidinha, mas ela não desaparece. Só que essa sementinha, ela nasce num terreno, vamos chamar que é o ambiente. Às vezes é um terreno árido, às vezes é um terreno que não é um terreno fértil. Então, nós nascemos dentro de ambientes familiares, dentro de contextos diversos. E esse ambiente, que eu chamo de mundo, esse ambiente, ele vai determinando e ele vai contaminando A sementinha, a sementinha inocente. inocente que estava lá. E a gente vai se tornando o que a gente não é. A gente vai tomando forma daquilo que não era da sementinha original. Né? Daí que você Então, fala de identidade original. a identidade esquemática. Então a gente fala que Não, tá fazendo sim. um paradoxo, sim, Entendi. da identidade original. Então, muitas vezes, quem a gente cresce, fica adulto, olha no espelho e fala: quem eu sou? Quem eu sou? Né? Que resposta que vem? Às vezes a gente vai falar assim: eu sou feia, eu sou burra, eu não mereço, ninguém gosta de mim, eu não vou conseguir um relacionamento saudável, todas as minhas amigas conseguem menos eu. Então, a identidade é como é que eu sei, né? Como é que tá a minha identidade? Pelo aquilo que eu falo sobre mim, meu autoconceito, né? Então, quem é você? Ah, eu sou o quê? Então, quem está nos ouvindo, dá um pause e responde: quem sou eu? E O que me define? o que me né? define? E essas respostas vão ajudar a gente a entender se aquela identidade ela é a original ou ela é uma identidade marcada. E muitas vezes vai ser uma identidade marcada pelas crenças, pelos esquemas, e não por essa identidade original mesmo, né? E talvez eu tenha eu vou tentar juntar assim, todas essas características esquemáticas e de crenças em uma palavra. A nossa identidade negativa, que a gente chama de esquemática, né? Depois as meninas podem contar o que é identidade esquemática, mas a nossa identidade negativa, ela vem de uma raiz de rejeição. Ô, Rê, explica, assim, brevemente, se a gente ajudaria para fazer 3 episódios só sobre isso, né? Mas o que são
os esquemas e as crenças, né? Porque o intuito desse podcast é justamente trazer essa psicologia para uma linguagem leiga, para Sim. explicar para essas pessoas que estão escutando a gente, para ajudar elas a identificarem, opa, eu nem sabia. Dar nome a isso aqui e eu tenho isso Agora. aqui. É. Então, assim, o que são esses esquemas e que a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho mais, que influenciam tanto nessas escolhas de relacionamento, de amizade, né? De tudo. De tudo, de O que tudo. são, assim? Então, vamos pensar assim, que a gente nasce com todo esse potencial. Então, a gente tá, né, o bebezinho, ele nasce com um potencial de desenvolvimento saudável. E aí a gente olha para uma sociedade adoecida. E aí minha pergunta é, o que que aconteceu no meio do caminho? Né? Então, vamos falar da minha paciente da Maria, né? Ela nasceu cheia de potencial saudável, mas de repente ela estava num relacionamento e tudo desabou. Nós temos que continuar a história da Maria e do João aqui, porque o João entrou e tudo desabou, né? Ela saiu da empresa, ela foi né, contaminada nas outras relações, então aquela saúde mental veio abaixo com a chegada do João. Então, o que que acontece? E aí os esquemas eles nos ajudam a entender a influência da nossa mente sobre as nossas escolhas. Então, quando a gente nasce, a gente tem um cérebro que vai se desenvolvendo a partir das experiências. E todos nós temos experiências boas e experiências ruins. A gente tem experiências de sermos amados e a gente tem experiência de sermos rejeitados. E essas experiências, elas vão gerando marquinhas de memórias emocionais, boas e ruins. Então, a gente está numa época de divertidamente, né? Então, já fala de emoção, todo mundo entende das emoções. Então, essas memórias emocionais, elas vão gerando na mentezinha da criança alguns padrões. Então, por exemplo, eu acho que os exemplos, eles explicam mais do que 1000 palavras, né? Então, vamos pensar que vamos usar o exemplo da Lu, vou usar vocês de exemplo aqui. Então, vamos pensar que a Lu era uma menininha que estava com 5 aninhos e ela amava desenhar borboletas e ela amava colorir e ela passou o dia colorindo borboletas para entregar para a mamãe quando a mamãe chegasse em casa. E a mamãe da Lu, esse dia, teve muitos problemas no trabalho. Teve muito estresse, teve muitos problemas, teve muitas dificuldades. E na hora que a mãe chega em casa, a Lu fala: Mãe, olha o meu desenho que eu passei o dia inteiro fazendo para você. E a mãe da Lu fala assim: Agora não, minha filha, agora não, tô exausta, tem que tomar banho, tem que comer, tem que fazer outras coisas, agora não. Naquele momento, aquela criança vai sentir alguma coisa. O que a Lu vai sentir naquele momento? Rejeição. Mamãe não quis meu desenho, eu passei o dia fazendo meu desenho. Ela me rejeitou naquele momento. E, gente, cá pra nós, eu já sou mãe, as meninas ainda não. Isso vai acontecer. Exato, Isso vai acontecer. Não tem jeito de fugir. Não tem jeito de fugir disso. Então, essas experiências, elas vão acontecer. Só que qual é o problema? É quando essas experiências acontecem de forma repetitiva. Então, no dia seguinte, eu falo: não, eu não quero ver o seu desenho. E no outro dia, não, eu não quero ver o seu desenho. No outro dia, não, eu não quero ver o seu desenho. Então, as experiências de rejeição em repetição, elas geram uma crença, um esquema, que é uma estrutura psíquica, que vai dizer: você vai ser rejeitada. Então, o cérebro ele funciona por previsibilidade. Então, se a mãe rejeita 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, o cérebro da criança vai entender o quê? Eu vou ser amado ou eu vou ser rejeitado? Você rejeitado. Eu vou ser rejeitado. Então, o cérebro. Vamos voltar para o dedo podre. Vamos voltar para o dedo podre. Então, eu tenho um relacionamento ruim. Sofri, fui traída. Vou para outro. Ruim. Né? Me trocou pela minha melhor amiga. Não. Ruim. E ruim. E ruim. Vai chegar uma hora, o que eu vou entender? Qual é o pensamento? Qual é a verdade que vai sendo construída dentro de mim? Que eu sou ruim, o problema tá comigo. Eu sou ruim, o problema tá Nunca comigo. vai dar certo. Nunca vai dar certo, eu não vou ser feliz. Então, o esquema, ele é essa certeza falsa. São verdades que a gente repete para nós mesmos, baseados em experiências de vida e, né, que foram repetidas. E aí, Lu, vou dizer, são mentiras que a gente repete para nós mesmos. Exato. São mentiras. Parecem verdades, mas Parecem verdades, né? Então, se eu pegar a mãe da Lu, Pititinha, e ela falar assim: você rejeitou sua filha?
talvez ela vai me dizer: "Não, eu amava aquela menina, mas eu estava vivendo muitos problemas, eu tinha muitas dificuldades, eu não conseguia organizar", entendem? Então, muitas vezes o esquema ele convence a gente de uma coisa que às vezes nem é verdade, que às vezes nem é verdade. Então, o dedo podre ele começa numa certeza de algo que é uma mentira. E Rê, você falou começa. Normalmente, quando a gente vai fazer uma escolha ruim amorosa, Uhum. no início é ótimo. Por que será? Por que esses esqueminhas não ativam tanto no início? Assim, eu É. já sabe, é aquela sensação assim, sei lá, se ele demorou muito pra me responder no WhatsApp, por exemplo. No início, sim, talvez esse esquema não ative tanto no sentido assim, eu tô me sentindo rejeitada de novo. No início é Quase que aquele maravilhoso. joguinho, aquela coisa do da tem 1000 frases, assim, né, pisa que gruda, gruda que pisa, as E músicas, como é assim, que que é essa pista que pisa que gruda, gruda que pisa. pisa que É, gruda, e gruda gruda que que pisa. gente, olha essa, eu vou pôr na minha aula. Tá louca, Rê. Mas a gente Essa é vê, assim, boa. na própria É. cultura, eu acho que tem muito disso. Hoje em dia eu acho que menos, mas assim, eu lembro nos meus 15, 16 anos, muito disso, dessa cultura da rejeição, do joguinho, de tipo, eu só gosto de quem não gosta de mim. É. Essa coisa meio do. Por que que é bom no início? Por que que tem pessoas que é gostoso no início, essa coisa do ter que lutar pelo amor de alguém? Eu acho que é um pouco disso, né? Olha, e é muito disso, muito disso. Então, se eu não me sinto amada, se eu me sinto rejeitada, o amor vai ser uma luta. Eu vou ter que lutar. Então, se eu não fui amada, se eu me sinto rejeitada, o que que eu vou fazer? O que que me resta? Lutar, né? Lutar! E como que eu vou lutar? Quais as armas que eu tenho para lutar? Aí eu vou lá no Instagram e falo: "Como conquistar alguém". Aí vai: "Pisa que gruda, gruda que pisa". E eu começo a ser É. influenciada por todas essas coisas. Então, tudo começa com o engano da mente que te convence de que para ser feliz, você tem que Lutar. lutar, ignorar, não responder, fazer joguinho. É Aí a gente quase tem como uma se virasse um desafio pessoal, né? Uhum. Pra eu ser amada, é um desafio, assim, eu é um até desafio. eu É. conseguir. E aí vem as tentações, Uhum. né. Então, assim, eu tenho que fazer algo para ser amada. Primeiro erro, primeiro erro. Eu tenho que fazer algo para ser amada. Então eu tenho que grudar, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer todas as coisas que a pessoa me pede, eu não posso dizer não, eu tenho que fazer para ser amada. Primeiro gente, anota isso aí, anota isso aí, eu tenho que fazer para ser amada. Segundo engano, eu preciso de colocar aquela pessoa como centro da minha vida para o relacionamento dar certo. Uhum. Então, É. vai, Não, menina, vai. a cabecinha vai. Eu tô vendo, Mas as eu amigas eu já vão eu longe. escutei um podcast um dia desse que falava muito isso, assim, a menina falando assim que na paixão, Aham. que eu acho que tem muito a ver, aí a gente pode até falar sobre isso, né, a relação de paixão e dedo podre. Uhum. Assim, de qual a diferença de paixão e de um relacionamento, pode ser saudável quando é paixão, assim, talvez essa é a pergunta, mas no sentido de que a menina falava que nesse momento de desafio, de correr atrás, dessa química esquemática, que a gente tem que até falar o que que é, assim, Isso. dessa dessa disso que a gente tá falando, assim, desse Uhum, joguinho, uhum. parece que nada mais na vida você deixa tudo em como fala? Stand-by. Stand-by. É. Tipo, o foco vira aquilo. O foco vira aquilo, né. E aí a pergunta da Rê eu tenho que responder, né, a pergunta dela, eu tenho que chegar lá, tenho que responder essa pergunta aqui. O que que acontece com essa química que parece que tá tudo bem, Uhum. Uhum. sendo que às vezes é uma armadilha, né. Então assim, Uhum. mas tá bom, a gente tá dando certo, a Aquela gente química tá que delícia louca. esse Eu penso na relacionamento, pessoa né. 24/7. Tô grudado e eu adorei esse pisa que gruda que pisa. Então assim, Ou tá tô funcionando. pisando pra que ele grude em mim, né, aquela coisa Tô meio pisando, tô dando de durona e ele não para de me ligar, É. né. Então, o que que acontece, né, o nosso cérebro, ele vai e aí é uma coisa muito, muito legal da gente entender, porque isso aqui é uma verdade que liberta. O nosso cérebro, ele vai obedecer aos comandos.
das nossas vozes internas. Então, gente, os nossos esquemas, a nossa mente fala com a gente. E o cérebro fisiológico, ele obedece a esse comando de pensamento. Então, se eu dou um comando de que ele é o cara, eu tô apaixonada, achei o amor da minha vida, ele é o príncipe, o meu organismo vai se orientar por aquela certeza. Então, o nosso organismo fisiológico, e a química ela é fisiológica, se organiza a partir daquilo que a gente pensa, a partir das nossas certezas, para o bem ou para o mal. Então, tem uma cena de Divertidamente que eu adoro, assim, que é a ansiedade. Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2. Então, é a ansiedade, ela tá dando comando para os neurônios poderem analisar todas as situações de perigo. Vocês lembram dessa cena? Muito boa, muito boa. Então, assim, às vezes, qual é a emoção que está dando comando para o meu cérebro naquele relacionamento? Né? Então, a química ela vai vir a partir desse comando. Então, eu não posso perdê-lo. Tem que dar certo. Ele é minha única chance. Ele é o amor da minha vida. E aí eu vou sentindo um monte de emoções, que é a paixão, né? Para me orientar naquela direção. E aí a pergunta da Lu é: a paixão pode dar certo? Eu posso estar apaixonada, posso estar sentindo isso tudo, e eu posso estar sentindo isso pela pessoa certa? Como saber? Exato. É isso, assim, como saber o que é dedo podre, o que é Uhum. química esquemática e o que é uma paixão potencial ali, uma paixão que É, pode dar certo. E eu posso fazer uma pergunta antes da gente entrar nisso, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente estava falando antes. Quando a gente tem uma amiga, assim, que tá seguindo esse padrão e tá repetidamente vivendo esse padrão, e quando a gente conversa com ela e tentando mostrar que aquilo não tá certo, ela não consegue enxergar. Como que a gente mostra isso pra ela? Por que que ela não consegue enxergar isso também? Uhum. Como que é isso, Rê? Então, olha só, né? Eu vou brincar, né? Já fiquei à vontade de brincar. Então, imagina assim, né, Mari? Você tá falando assim pra mim. Rê, eu sou a Mariana. Então, fala pra mim com o seu nome. Rê, eu sou a Mariana. Não, você não é a Mariana. Você não é a Mariana. Você não é a Mariana. O que você vai me responder? Eu sou a Mariana. Não, não é. Deixa eu te falar. Você não é a Mariana. Como é que fica isso dentro de você? Confuso. Confuso. Na minha vida toda, eu fui a Mariana. Minha vida toda me chamaram de Mariana. De repente, Renata tá falando que eu não sou Mariana. Você vai sair dessa conversa sendo a Mariana ou não sendo a Mariana? Vou sair, acho que não sendo. Bem Achando confuso. que você não é. Achando que eu não sou. Tô ou não tô? Aham. Né? Então, por que essa brincadeira bem rapidinha, Mari? Porque a identidade, ela é a verdade Uhum. sobre aquela pessoa. Por isso que a gente tem que voltar na identidade e pensar: eu sou isso ou isso aqui é o que a minha mente esquemática diz que eu sou? Uhum. Porque se você tem a certeza de que você vai ser rejeitado, de que ninguém vai gostar de você, de que você é feia, de que você é chata, de que você é burra, de que você é inferior, de que você é inadequada, e eu vou falar: você não é. Você não é inadequada, você não é burra, você não é feia, você não é inferior. Aquilo vai confrontar com algo que é como se fosse o seu nome. Aham. Uhum. Então, é difícil de desconstruir Uhum. a identidade, como é difícil mudar de nome, Uhum. né? Então, se eu for mudar de nome, eu vou mudei de nome, tá bom, entendi que agora eu não sou mais Mariana, agora eu sou a Fernanda. Quando eu escutar Mariana, eu vou falar: opa, alguém me chamou. Então, a construção da identidade, ela é a certeza que a gente tem. E às vezes mudar isso é muito difícil. E como que muda? Como que Mariana deixa de ser Terapia. Mariana? Também. Será? Mudando. Mas aí é difícil, né? Eu ia falar, tendo experiências emocionais diferentes, vivendo outras coisas. Mas como que eu vou, Confrontando mas esses como que eu vou esquemas. sair disso? Confrontando esses esquemas, essas crenças. E talvez o primeiro passo seja, né? Será que eu posso não ser a Mariana? Uhum. Será que eu posso ser outra coisa? Será que eu posso ser uma pessoa amada, valorizada, respeitada? Será que eu posso? E aí a gente vai esbarrar em merecimento. Será que eu posso viver um relacionamento saudável? Então, eu acho que a primeira
o primeiro passo é a gente questionar algumas certezas que a gente tem dentro de nós, Uhum. né? A gente falar assim, peraí, se a minha mente pode me enganar, se eu posso estar acreditando que eu sou uma coisa pelos meus esquemas e não pelo que eu realmente sou, e aí vem uma palavra linda, assim, para mim, que é a humildade. A humildade é a gente questionar, né? Questionar nossas certezas, Uhum. né? Quanto mais sei, sei que Não sei. não sei, né? E a gente está numa geração de eu sei, Uhum. eu sei. E será? Então, assim, questionar essas verdades sobre nós pode ser o primeiro. Uhum. Uhum. Ô, Rê, então, juntando a pergunta da Mari com aquela que eu tinha te feito, Uhum, você acha que, assim, tanto como identificar se o que eu tô entrando, se esse relacionamento, se isso que é um dedo podre, é uma química esquemática, ou se a minha amiga, né, como identificar se ela tá vivendo isso, como ajudar, vem muito de quais as verdades que essa pessoa tá falando pra ela mesma, nesse momento, nesse relacionamento. Ou até, assim, quais uhum. emoções que estão ativadas naquilo. Tá. É um pouco disso, assim, a gente fazer esse automonitoramento de quando você tá nisso, nesse relacionamento, o que que você diz sobre você mesmo? E o que que você sente? É um pouco disso? Tá, Pra identificar? é um pouco disso, assim. Então vamos tentar agora, né, vamos tentar dividir, assim, em 3 situações. Então a gente tem a situação do dedo podre, a gente tem a situação do relacionamento saudável. Uhum. Qual era a outra, Lu? Você tinha colocado 3 situações, era o dedo podre, era quando eu tô no relacionamento. Talvez uma pessoa. Entra um pouco do dedo podre, mas gostar de quem não gosta de mim, assim? Essa. Não entrar no relacionamento? Então, Isso é dedo podre também. talvez isso é um pode ser o dedo dedo podre. podre, né, de evitar. Ou de só evitar. relacionamentos ruins? Ou só relacionamentos ruins. Então vamos pensar assim, eu acho que o ponto de partida é quem eu sou. Uhum. Então, antes de sair de casa, tem que olhar no espelho e falar quem eu sou. Quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa inadequada, feia, chata, naturalmente, e esse naturalmente, quimicamente, né, que não é tão natural assim, é químico, Uhum. naturalmente, eu vou me aproximar de pessoas que me façam reforçar essa ideia sobre mim. Uhum. Nossa. E é até aquilo que é conhecido, né? Por quê? A gente busca confirmação. Se tem uma coisa que o cérebro humano gosta é de ter razão. Uhum. Por E de isso não que gastar energia. pra não pensar nisso, porque se eu tô certa, eu não tenho que mudar. Então, é mais fácil a Mari ir em busca de pessoas que chamam ela de Mariana Uhum. do que ir em busca do Que contrário. reforçam, né? Então, por quê? Porque a gente tá em busca de ter razão, né? Então, eu vou estar sempre em contato com pessoas e buscando pessoas que, de alguma forma, não vão me contrariar. Perfeito. Então, a pergunta inicial é quem eu sou. O que você está pensando aí, hein, Renatinha? A Renatinha parou. Hora da reflexão. Hora da reflexão. Terapia individual. Hora da reflexão. Continua o raciocínio que eu cabecinha tô dela. estruturando Tá aqui estruturando, tá a estruturando, pergunta. né? Então, primeira coisa é quem eu sou. Porque isso vai determinar, né, para onde eu vou. Uhum. Então, quem eu sou determina a minha direção, né? Então, se eu tô me sentindo péssima, né, eu vou estar em contato com situações e circunstâncias e fazer escolhas que reforcem essa sensação. Então, a primeira, eu falo que são duas perguntas, né? Quem eu sou e qual o resultado do que eu estou fazendo. Uhum. Então, assim, eu tô indo na direção de um relacionamento, porque, gente, a paixão não é o parâmetro. Uhum. Porque a paixão, ela pode estar me levando para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, a paixão, esse sentimento, ele não pode ser o parâmetro. O parâmetro tem que ser quem eu sou e qual o resultado, né? Porque o resultado é o fruto. Tá bom? Tá me fazendo bem? Uhum. Tô feliz? Tá me edificando? Aquilo ali tá me levando para um lugar melhor? Opa! Agora não, tô péssima. Tô arrasada, tô ansiosa, não consigo fazer mais nada, tô tensa, eu só choro, tô obcecada no meu telefone. Enquanto ele me manda mensagem, eu não consigo dormir. Qual o resultado? Então, assim, a paixão, ela é a fase aonde a gente pode ser enganado. Uhum. Tá. Uhum. Estruturou? Não, pode. Ô Rê, então, tem um pouco aí Freud, né, teoria da repetição, mas um pouco, assim, da própria terapia do esquema. Você falou muito, e eu acho que é importante a gente frisar isso, sobre buscar essas Uhum. pessoas que
reforçam, que confirmam aquilo que a gente acredita sobre nós mesmas. É. Então, o que eu quero saber, assim, como que essas crenças sobre nós mesmos, esses esquemas influenciam essa busca? Eu acho que, assim, o que que é a química esquemática? A gente falou esse nome, mas o que que é isso? Tá, então a química esquemática é aquilo que eu libero dentro de mim quimicamente a partir do que eu sou. Então, vamos pensar assim. Eu tô voltando na identidade, porque eu acho que esse é o segredo, essa é a Uhum, chave, é quem eu uhum. sou, né? A chave tá aqui. Então, vamos pensar vocês, né? Vocês são jovens psicólogas e estão aqui num super podcast. Qual é a química que trouxe vocês para esse lugar? Qual é a química que trouxe? Quais são as emoções? Teve coragem? Teve. Teve. Teve ansiedade? Teve, né? Teve Medo. motivação? Teve medo? Teve, mas teve motivação? Teve. Então, o que predominou aqui? Foi a coragem, Foi. foi a ousadia, foi a motivação, não foi? E essa motivação, essas químicas do bem, vamos dizer assim, essas químicas saudáveis, elas vêm de uma crença. De alguma forma, vocês acreditavam que vocês eram capazes. Uhum. Então, a nossa química, ela é movida pelas nossas crenças. Então, eu acredito que eu sou capaz de ter um relacionamento onde eu sou respeitada, valorizada, onde minhas necessidades são atendidas. Então, essa crença vai determinar a minha química. E o contrário é verdadeiro. Uhum. Se vocês estivessem pensando, a gente nunca vai conseguir ter um podcast. A gente nunca vai conseguir estar, né, fazendo um podcast de psicologia para todas as pessoas se beneficiarem. A química seria qual? Desânimo, Uhum. desmotivação. Aí que tá o X da questão, que eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto e eu acho que pra quem já viveu, né, as químicas esquemáticas, né, esse ciclo de dedo podre. Cognitivamente, a gente chega numa conclusão de que: "Opa, espera aí, não, acho que eu sou interessante. Poxa, tem várias evidências de que outros caras também se interessam por mim, mas eu tô escolhendo aquele ali". Então, o grande X da questão pra quem tem essas escolhas e não consegue firmar um relacionamento saudável, é de que cognitivamente aquilo ali faz sentido, tipo assim: "Eu não mereço isso". No pensamento. No pensamento, aquilo ali não faz sentido pra mim, eu não mereço ser tratada dessa forma. Só que emocionalmente permanece, sabe? É essa dualidade, assim, essa briga entre aqui A razão e e a aqui, emoção. É, entendeu? E aí que tudo bem, eu posso acordar de manhã e tentar me convencer de que eu mereço, de que eu sou boa, de que eu vou ter um relacionamento, mas tá aqui, não tá aqui. e olha que interessante, né, Rê? A gente agora vai aprofundar um pouquinho mais. Porque quando eu estava dizendo da química que é comandada pela crença, gente, isso é tão forte, porque a pergunta que eu faria, se aqui eu estou tentando me convencer, mas aqui eu não consigo sentir, você acredita mesmo que você é capaz de ter um relacionamento onde você é amado e respeitado? Você acredita mesmo nisso? Acredita? Ou não, gente. Que certeza frágil é essa que a gente tem sobre nós? Então, eu volto para quem eu sou. Se eu acredito se eu acredito aqui e não aqui, que eu mereço. E como acreditar que acho que essa é a pergunta, assim. É. É terapia, Rei? No sentido de a pessoa que chegou nesse ponto, né, assim, eu sei que eu mereço, mas aí que tá, né, tem que ver se é um convencimento ou se é verdadeiro. Mas assim: "Ah, não, eu mereço, eu sei, eu tenho essas capacidades, eu me acho bonita, eu me Todo acho mundo me fala legal, todo isso. mundo me fala isso, minha mãe me fala isso, Minha mãe me fala, minhas amigas. minhas amigas me falam". Mas isso, assim, esse é um exemplo, acho que clássico. Mas todo cara ou mulher, enfim, que se interessa por mim, que me trata bem, que é gentil, eu não interesso. Então eu me interesso mais por outro tipo de pessoa. Uhum. Como que a pessoa que chegou nesse ponto de racionalizar tudo isso e ver que isso tudo tá acontecendo, mas ainda não consegue quebrar esse padrão? Tá, Pela emoção. pela emoção. Então vamos dar um passinho para trás para a gente ir 2 para frente. Essa química, a gente está falando de relacionamento. Então, eu tenho uma química e o outro também tem uma química.
Então, a química esquemática, ela é a química aonde duas emoções de rejeição, vamos colocar todos os esquemas aqui dentro desse, porque a gente não vai conseguir falar de todos eles. Então, eu tenho esquema de rejeição, o outro tem esquema de rejeição, e aquela química se encontra. Então, uma pessoa que se sente rejeitada e a outra pessoa que também se sente rejeitada vão sentir emoções e sensações que vão se encontrar e vão se conectar. E o nome disso é química esquemática. E que às vezes cada um mostra de um jeito completamente diferente, né? Completamente diferente. E aí que entra o encaixe. Aí que vem o encaixe. Então, às vezes, uma sensação de rejeição pode me colocar para lutar, o outro para fugir. E aí a gente tem o relacionamento Tom e Jerry, né? O Tom e Jerry ali, perseguidor e imitador, né? Puxa. Então, essas químicas, elas vão se encontrar e elas vão se conectar. Porque a gente está sempre em busca de ter razão. Então, eu sou rejeitada, eu sou rejeitado, dois rejeitados se encontram, somos rejeitados juntos, sabe? Unidos pela rejeição. Unidos pela rejeição. Então, é algo que tem coerência. Tem coerência. O cérebro fica O tranquilinho. cérebro fala, pronto, encontrei Conheço um isso igual. aqui. É, conheço. Encontrei um Familiar, né? É familiar. Familiar. Então, isso é a química esquemática. Agora, como que eu faço para mudar? Eu já estou, cognitivamente, eu já entendi que eu mereço, que eu não sou talvez aquilo que eu pense que eu seja, mas eu ainda não consigo sentir como eu penso, né? E aí, gente, vem a coisa mais linda da terapia do esquema, que é a capacidade que a gente tem de reprogramar o que a gente sente. Então, esse sentimento que a gente tem são memórias. São memórias do passado. São memórias aonde dentro de nós a gente tem registros, registros negativos, registros de dor. E essas memórias, elas podem ser reprogramadas. As nossas memórias emocionais, elas são reprogramáveis, elas não são fixas. Graças a Deus, porque se fosse fixo, se aquilo que a gente sentiu um dia fosse fixo, fosse rígido, o que seria de nós? Então, hoje a gente tem neuroplasticidade, epigenética, para nos mostrar a capacidade plástica do nosso cérebro. Então, pensa que aquela memória está ali, mas ela pode ser removida, ela pode ser reprogramada. E como que a gente faz isso? Terapia. Né? Ou talvez substituindo por uma outra, né? Se expondo a sensações diferentes, experimentando um amor diferente. E aí, assim, terapia é uma das opções, né? Mas a gente precisa de experimentar e promover experiências emocionais corretivas. E aí vem o que a Lu falou: quem me quer, eu não quero. Quem me quer, eu descarto. Então, aqui mora a armadilha do que eu quero. Então, será que aquilo que eu quero é bom para mim? E às vezes vai ser desconfortável, né? Eu acho que as pessoas também. A gente vive numa sociedade que foge do desconforto, Sim. que foge dessas emoções Sim. desagradáveis, que não tolera muito esse desconforto ou essa confrontação dos próprios esquemas. Igual a gente falou do cérebro, né? Sim. Ela foge ali. Fazer isso quer dizer que a gente vai ter que fugir do que é familiar pra gente, do que é normal pra gente. Então, eu acho que vem muito disso também, dessas pessoas não tolerarem Sim. o desconforto de fazer escolhas diferentes, por exemplo. Talvez se você tá acostumada a escolher só quem não te quer, escolher uma vez quem te queira pode parecer não tão emocionante, não tão empolgante, não tão maravilhoso. Mas Então, pode, né? para nossa listinha de reflexão, o cérebro só quer ter razão e a gente só quer fazer o que a gente Quer. né? Então, eu acho que essa define a geração atual, né? Então, eu quero ter sempre razão, sou autossuficiente, eu que sei sobre mim, eu que sei sobre as coisas, e eu só quero fazer o que eu quero, né? Vamos, respira, respira, né? E um ponto, assim, legal da gente pensar é essa química, o jogo do contrário. Eu brinco com os meus pacientes do jogo do contrário, né? E aí eu lembrei de uma paciente, a Ju, ela vinha de 4 relacionamentos abusivos. 4 relacionamentos. E ela estava muito deprimida. Então, relacionamentos abusivos, assim, gravíssimos.
E ela chegou no meu consultório, meu primeiro pensamento é claro que ela não vai querer se envolver com uma pessoa que vai abusá-la Uhum. novamente. É claro que ela não quer isso. Ela quase morreu de depressão. Ela não vai querer isso. Então, a gente primeiro tratou a depressão, era o foco principal, e depois ela voltou para a vida e ela começou a se socializar de novo. Então, o que que a gente vai entender aqui? Então, ela vai para um relacionamento. E se eu perguntar para vocês, que tipo de escolha ela vai fazer? Ela vai fazer escolha saudável ou ela vai fazer escolha ruim? Ruim? Por que que ela vai fazer escolha ruim? Ela sabe que deu errado, ela sabe que ela sofreu, ela sabe que a vida dela ficou em risco. Por que que ela vai escolher o ruim? A gente não entende, né? Uhum. Por que que as pessoas escolhem o ruim sabendo, muitas vezes, que é o ruim? Por que que ela vai escolher o ruim? Porque ela não tem o registro do que é bom. E a gente escolhe aquilo que a gente tem registro. Uhum. Então, ela não sabe o que é bom. Então, eu não sei o que é água. Eu não vou chegar num lugar e vou pedir água, eu não sei nem o que é. Uhum. Não sei nem o que é água, eu não vou pedir água. Eu vou pedir o que eu sei, né? É a metáfora da coca e da água, A né? metáfora da coca e da água, né? Então, assim, eu só vou em busca daquilo que eu sei. Ela não sabia, ela nunca viveu um relacionamento saudável. Então, às vezes, a gente rejeita aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente nunca viveu. Então, o desafio é a gente experimentar coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado. Com certeza. Eu queria até falar um pouquinho dessa metáfora, porque eu acho Ela que é essa ótima, metáfora adoro ela ela. foi um divisor de águas para o entendimento de tentar experimentar o novo e tentar entender de que a gente não conhece tudo, de que tem coisas que a gente não conhece. E é ser humilde nisso. Sim. De que, assim, imagina que a Lu, na casa dela, só tinha Coca-Cola para ela beber. E que na infância dela inteira, ela só tomava Coca-Cola, Sim. Coca-Cola, Coca-Cola. Delícia. E a Coca, assim, por mais que ela seja docinha, gostosa, né, ela é diferente, no futuro ela pode acarretar vários problemas, né? Diabetes, Aí fica obesa, aí tem obesidade. problemas, aí não tá tão bom mais, Pois é. né? Mas assim, você continua só escolhendo a Coca. E aí um dia, alguém te oferece uma água pra beber. Aí vai ser super sem graça. Não, É, E a história da tá tomando E aí, coca? a Ju chegou nesse ponto. Então, a Ju foi pra balada e é claro que ela ia buscar Coca-Cola, porque ela não conhecia água, ela não sabia o que era água. Uhum. E esse entendimento, ele é cognitivo. Ju, você vai, ela sabia. Ela sabia da química esquemática, ela sabia que ela não tinha experiência com água, ela sabia que a Coca-Cola fazia mal, que ela já estava obesa, diabética, ela sabia de tudo isso. E ela foi pra balada. E na balada, ela não sabia o que era água. Quando a água chegou perto dela, Paulo era água, chegou perto dela, ela falou: Nossa. sério? Ai, que sem Sem graça. Nossa, não tem gosto de nada, né? E veio a Coca-Cola também, ela falou: ai, que delícia! Nossa, tava uma saudade de tomar essa Coca-Cola, quanto tempo que eu não tomo essa Coca-Cola é zero, a minha Coca-Cola favorita. E aí ela começou a ficar vulnerável à química. Então, a química eu não gosto, ruim. Ai, que delícia, eu gosto. Gente, a gente sabe o que que é saudável e o que que não é. E a gente come coisas que não são saudáveis, a gente escolhe Coca-Cola, não é? Então, assim, a química, nesse momento, ela tem um poder. Por isso que eu disse que a paixão, muitas vezes, ela é o caminho ali da armadilha. Porque enquanto eu tô ali, eu não sei muito discernir o que é uma coisa e o que é outra. E aí ela chegou no consultório, né, pós primeira balada, e eu olhei pra ela e eu vi as bochechinhas bem vermelhinhas, ela estava bem feliz, e eu falei: bebeu água ou bebeu Coca-Cola?", Coca. né. E aí ela me contando, e ela disse: "Ai, porque o fulano, nossa, Renata, agora acertei. Ele é a Coca-Cola do deserto", né. Então e depois e quem mais? Ai, teve lá o Paulo e tudo, mas o Paulo sem graça, água, né. E aí a gente começa o trabalho de colocar a Ju para viver uma experiência de beber água, Uhum. né. E vai ser ruim no Vai início. ser Mas descomplicado. vai chegar uma hora, né, que ela vai começar a reduzir peso, a melhorar a saúde com a diabetes, e ela vai falar: "Espera aí, gente, nada como Faz a bem. água geladinha, né, isso faz bem pra mim", né. E, gente, dá tempo de uma última pergunta? Acho que dá. Então vamos lá. Eu fiquei aqui pensando, Rê, até
pensando em minhas experiências próprias, assim, mas quando a pessoa não tá em terapia ainda, quando ela não consegue identificar essas crenças, esses pensamentos, porque ela pode até estar querendo mudar, ela pode estar até pensando: "Não, não é, eu não quero, eu quero alguém que me faz bem, eu mereço alguém que faz bem", mas não tô conseguindo sentir isso. Se a pessoa não vai pra terapia, você acha que existe alguma possibilidade dela conseguir experienciar isso de forma diferente? Você acha Sozinha, que né? não? E aí, então, vamos, a gente vai para uma última pergunta, Uhum. assim, fechando com chave de ouro, fechando com chave de ouro. Então, vamos pensar nas armadilhas. A primeira armadilha é: eu tenho razão. Questione, eu tenho razão. A segunda armadilha é: eu só faço O que eu quero. o que eu quero. Eu quero beber Coca-Cola, eu quero beber. Eu só faço o que eu quero. E a terceira armadilha é prazer imediato. Então eu tem que ser rápido. Relacionamento é uma construção de longo prazo. Então, se você não está em terapia e você tem dúvida, espere. Espere, respeite o tempo da construção de um relacionamento, né? Então, às vezes a gente vê relacionamentos, gente, casamentos que acontecem em 3 meses. Eu tô no primeiro mês, a gente se conheceu, começou a namorar. A No segundo terapeuta de noivou, casal no tem terceiro no tem um terceiro piripaque. então, gente, relacionamento leva tempo, Uhum. leva tempo. Então, calma, fica mais um pouco, observa, não tome decisões, seja de namorar, seja de casar, antes de conhecer aquela pessoa. As pessoas estão se relacionando com compromisso sem se conhecer. E para a gente se conhecer, né, antigamente, né, falava assim, tem que comer 1 quilo de sal junto. Tem que ter tempo. Tem que dar tempo. Eu brinco com as minhas pacientes, tem que passar pelas 4 estações. Tem que viver o inverno, tem que viver o verão, tem que viver a primavera, tem que viver o outono. Calma. Conheça primeiro, para depois fazer um compromisso de se relacionar, né? Ô, Rei, pra fechar, que a gente vai fazer essa pergunta pra todos os nossos convidados em todos os episódios, que eu acho que você já falou bastante aqui, mas em terapia, como que a terapia ajuda essas pessoas a pessoas que estão escutando esse podcast falaram: acho que eu tô precisando então. O que que a terapia vai fazer? A terapia consegue ir lá e modificar esses esquemas, modificar essas crenças? É, a terapia, eu vou usar uma metáfora então para explicar o que é a terapia, né? A nossa mente, ela parece algo que fica no escuro. A gente não enxerga o que está dentro. Eu tô te vendo, mas eu não tô vendo o que está dentro de mim. Você tá me vendo, mas você não tá vendo o que está dentro de você. Uhum. Então eu falo que a terapia é holofote, ela dá luz àquilo que a gente não consegue ver. Então a terapia, ela coloca luz sobre processos que são determinantes, porque eu falo que é no mundo de dentro que todas as coisas acontecem. Então a terapia coloca luz no mundo de dentro, que é a partir do mundo de dentro que todas as coisas vão acontecer no mundo de fora. E se eu não conheço, se eu não sei como é que está meu mundinho interno, se eu não conheço o que acontece dentro de mim, se eu não sei quais são essas memórias, se eu não conheço meus esquemas, eu ando no escuro. Minha vida está no escuro. Então a terapia, ela é luz, que coloca um holofote naqueles cantinhos para que a gente se conheça, se compreenda, entenda tudo que está dentro de nós e construa primeiro dentro para depois construir do lado de fora. Amém. Rei, foi um prazer te ter aqui. Que bate-papo mais gostoso. A gente ficava algumas horas, né? Nossa! Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, do podcast, deixa seu like, comenta também. Se teve alguma dúvida, a gente pode responder no nosso Instagram. Siga a gente lá, é @cognitrium. Inscreva no Spotify, no YouTube. Meu sonho de criança é falar isso. E foi um prazer ter vocês conosco até o final. Obrigada, Rei. Ai, Muito foi uma obrigada, alegria, Rei. foi uma Amo aprender com alegria. você. E eu amo estar com vocês. Tchau, tchau.